A casa tá caindo, mas tá caindo de vez. Bolsonaro tá assim, ó, tendo crises de pânico. Ele fez uma live aí com o Marcos Pontes, dava pra ver o pânico em cada fala dele. Às vezes eu até gaguejava o Bolsonaro de tanto medo que ele tá. O que aconteceu? A esposa o nome dela é Gabriela Cid, a esposa do Mauro Cid, ela forneceu todas as provas que a Polícia Federal precisava para finalmente chegar a Jair Bolsonaro. Até então não sabíamos disso, mas o sigilo das mensagens foi retirado nesse final de semana. E aí ficamos sabendo de novas mensagens da esposa do Coronel Cid, que agora sim implicam o Bolsonaro. Foi uma verdadeira delação, mas não foi premiada não, que ela não teve prêmio nenhum. O único prêmio dela é que vai acabar presa. Eu vou falar, a situação da esposa do Tenente Coronel Cid hoje é péssima. É mais uma que vai pegar aí 50, 60 anos de jaula. O Tenente Coronel Cid vai ter que preparar uma delação com coisas que a Polícia Federal ainda não sabe, e tá difícil de achar coisas que a Polícia Federal ainda não sabe, porque estão descobrindo tudo, e com muitas provas, para ver se consegue salvar não a si mesmo, mas a esposa, porque ela será presa. E isso não é mais, nossa, estamos especulando. Não. Eu posso especular quando vai ser presa. Amanhã? Depois? Daqui uma semana? Daqui um mês? Isso a gente pode especular. Mas se ela vai ser presa, já não é mais se, é apenas quando. Será presa Gabriela Cid. A filha do general Vilas Boas também tá bem ruim a situação dela, viu? Vou te explicar isso. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, botão inscrever. Apenas clique em inscrever e você está fortalecendo a luta aqui, na nossa luta pró-democracia. A extrema-direita está se organizando muito nas redes sociais, inclusive no discurso. Você vê aí o Monarca atacando as urnas eletrônicas, o Nicolas Ferreira junto com o pastor aí incentivando violência contra o Lula, o Bolsonaro fazendo fake news contra a vacina novamente. Quer dizer, isso tudo são movimentos coordenados da extrema-direita, bem coordenados. Então, peço sua inscrição, porque agora eles estão contando no antipetismo, aí na luta contra o governo Lula, pelo menos, com grande apoio da imprensa que está aí criticando tudo que faz o Lula. Assim, nossa, se o Lula vai para o exterior é porque ele viaja muito. Se o Lula faz articulação é porque ele está metendo o dedo aí nos negócios do Congresso. Se não faz articulação é porque ele é incompetente. Se o Lula quer paz lá na Ucrânia, ele é megalomaníaco, ele está querendo colocar o dedo onde não foi chamado. Se o Lula não se posiciona sobre a Ucrânia é porque ele está em cima do muro e não tem posicionamento, é um presidente fraco. Se o Lula não quer falar com o Arthur Lira é porque ele é arrogante. Se ele recebe o Arthur Lira é porque ele é fraco, está sendo enquadrado. É assim. É assim que está a cobertura da imprensa, principalmente nos últimos 40, 45 dias, desde que a situação geopolítica foi mudando. Esse é o pano de fundo, a situação geopolítica. Aí a imprensa vai ligando a sua máquina golpista. E aí, junto com a extrema-direita que faz uma oposição com fake news, uma oposição nas redes sociais bem forte, o governo fica em apuros, de certa maneira. Só que quem está realmente em apuros hoje é o Bolsonaro, viu? Então, por isso, eu peço aí sua inscrição no canal. Agora vamos falar aqui do que está acontecendo, das mensagens aí de Gabriela Cid, Bolsonaro, Coronel Cid. Bom, Bolsonaro ele é citado nas mensagens pela primeira vez. Pela primeira vez citam que o Bolsonaro é o chefão da quadrilha. Eu vou te mostrar aqui algumas mensagens que você já deve ter lido porque elas foram com exaustão, elas estavam na imprensa. Mas depois eu vou te mostrar outras mensagens, essas sim novas. Tanto aqui mensagem de Ticiane Vilas Boas, filha do aquele general maldito, com a Gabriela Cid. Aí tá aqui Gabriela Cid, começa a falar, dá para ler aí? Eu posso aumentar um pouquinho aqui. Dá para ler? Bom, se der para ler, vai pausando aí e lê, mas eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Ela fala, temos que pedir novas eleições com voto impresso, nada de intervenção federal. Temos que exigir novas eleições com voto impresso. Estamos diante de um momento tenso, onde temos que pressionar o Congresso. Agora, olha só quanta exclamação que ela mandou. Aí responde a Ticiana Vilas Boas. Ou isso, ou a queda do Moraes. Isso já deve ter visto aí. Ela fala, também acho, esse homem tem que cair. Ele que está estragando o país. O resto é tudo remediável. Aí fala Vilas Boas, se a gente conseguir tirar ele do STF, o STF dá uma recuada. Porque o que eles vão fazer é prender o presidente da República, com base no inquérito das fake. Aí a Gabriela fala, exato. Até aí você já devia saber dessas mensagens. Só que aí chegam mensagens novas, que até então ninguém tinha tido acesso, e o STF retirou sigilo dessas mensagens. Vou te mostrar aqui as novas mensagens, que agora a coisa ficou ruim para todo mundo. Ainda dia 2 de novembro.
A Tiziane Vilas Boas fala, ó, o pedido está errado. Aí, ó, dá para ler aí? Eu vou aumentar aqui para você conseguir ler. Aí ela fala, tem que ter alguém que articule isso com os protestantes. E isso tem que vir dos caminhoneiros. Aí a Gabriela diz o seguinte, não vai ser dessa forma, a orientação tem que ser outra. Aí ela diz, os caminhoneiros têm que ser orientados. Aí a Tiziane Vilas Boas fala, alguém tem que falar com eles. No que a Gabriela diz, pois é. E aí vem a parte que, olha só o que acontece. Dá para ler aí, que está escrito? Se não der para ler, eu vou ler para você. Vamos lá. Ela diz, sim, foi o que pediu o presidente. Então foi o Bolsonaro que, dia 2 de novembro, foi o que pediu o Bolsonaro, que os caminhoneiros sejam orientados e que alguém fale com eles para fechar a estrada, tudo mais, tudo aquilo que aconteceu. Ela. E acho que todos que podem têm que vir para Brasília. O que pediu o Bolsonaro, todos que podem têm que vir para Brasília. Invadir Brasília como no 7 de setembro, e dessa vez o presidente com toda essa força agirá. Quer dizer, tinha o plano orquestrado por Jair Bolsonaro. Foi o que pediu o presidente, dia 2 de novembro. Vamos lembrar qual era a situação do Brasil 2 de novembro. 30 de outubro, Lula ganha. 30 de outubro, 8, 9 da noite, caminhoneiros começam a fechar as estradas. A Polícia Rodoviária Federal, que no dia 30 de outubro de manhã estava fechando tudo quanto era estrada para impedir petista de votar, de noite não fizeram nada. Compraram lá, superfaturado, aqueles caveirão, né? Aquele nome daquele carro grandão que a Polícia Federal comprou lá de um financiador do golpe do Trump. Pois bem, não usaram aquilo, não usaram o Caveirinha também, que é outro carro blindado, não usaram nada. Deixaram os caminhões fazerem o que queriam. Pois bem, dia 1º de novembro de manhã, estradas fechadas. E aí começaram a circular vídeos dizendo, olha, temos que fechar as estradas por mais 72 horas. E aí o presidente vai agir. E depois vamos todos para Brasília. Dia 2 de novembro, dia dessas conversas, ainda estava circulando isso. Mas começaram a falar o seguinte, ó, temos que ir para frente dos quartéis. Porque no dia 2, o Alexandre de Moraes já estava agindo e já estava começando a multar muito caminhoneiro. Dia 2, lembre-se, terça-feira. Na terça-feira foi o dia que a Gaviões da Fiel pegou uma estrada lá que a Polícia Rodoviária Federal falou, olha, não temos como desobstruir essa estrada, nossa, tá muito difícil. Chegou a Gaviões da Fiel lá, em 15 minutos desobstruíram tudo. Sem bater em ninguém, só de chegar a torcida do Corinthians lá, os caras parrudo lá, assim, vem. Teve Bolsominion, que eu lembro disso, o cara deixou a moto ligada com a chave e saiu correndo, o cara nem teve tempo de colocar o capacete, pegar a chave, ligar a moto, dar partida e sair. Não, o cara viu a torcida e saiu correndo, deixou moto com a chave, capacete, tudo. Aí o torcedor do Corinthians até gravou o vídeo e falou, ó, não, tá aqui, não vamos mexer na moto do cara não. O covardão fugiu. Pois bem, isso estava acontecendo no dia 2. Esse é o contexto. Aí ela disse, foi o que pediu o presidente, tem que organizar com os caminhoneiros e que todos venham para Brasília, invadir Brasília como no 7 de setembro. Aí, depois Gabriela continua. Aí já é dia 4, ou seja, passaram 24 horas, mais 3 da manhã, ou seja, passou um dia, aí não dormiu no dia seguinte, né, dia 3 de novembro, não deve ter dormido, esse pessoal não dorme, 3 da manhã ela manda mensagem, amanhã todo mundo nas ruas, convoca as pessoas ao máximo, não podemos perder o foco, há muita coisa sendo esclarecida e o povo precisa estar pressionando, tá aqui, ó, mensagem da Gabriela Cid, lembrando, ela é esposa do ajudante de ordens do Bolsonaro, tá? Então, se ela tá falando, é porque ela tinha informações do marido dela que estava 24 horas por dia junto do Bolsonaro. Numa das mensagens, sem saber, ela jamais imaginaria que o golpe daria errado e jamais imaginaria que a Polícia Federal iria bater na porta da casa dela e tomar o celular dela. Então, ela jamais imaginaria que isso viria a público. Ela diz claramente que quem pediu, quem organizou isso, quem estava organizando era Bolsonaro. Então, Gabriela Cid acabou, na verdade, fazendo uma delação. Só que não é uma delação premiada, é uma delação sem prêmio. O prêmio da Gabriela Cid vai ser, sabe qual? Jaula. Esse vai ser o prêmio dela. A Gabriela Cid vai acabar enjaulada. Lembremos, tem 4 inquéritos da Polícia Federal. 4 sobre esses golpes. Tem o inquérito dos financiadores, que está sob sigilo total. Ninguém sabe em que pé tá isso. A última operação que teve foi no dia da soltura do Anderson Torres. Ele soprou alguma coisa ali, fizeram a operação,
conseguir alguma prova que era crucial sobre os financiadores e soltaram Anderson Torres 8 horas depois. Não sabemos o que falou Anderson Torres ali, mas o Alexandre de Moraes ficou extremamente satisfeito com aquela operação. Depois disso, houve operações? Houve, mas a gente não sabe no âmbito de qual dos inquéritos, que são 4. 1, financiadores. 2, incentivadores, tá aí uma das maiores incentivadores. 3, são os mentores e organizadores, ela também tá nisso aí. Ela não apenas participava aí da mentoria, dizia que o presidente é quem impediu, e o marido dela também estava fazendo isso, como ela também incentivava. E tem dos executores, que é o pessoal que foi, de fato, foi lá para Brasília. Inclusive, um dos sargentos que está preso, que trabalhava com o tenente-coronel Cid e que também era ajudante de ordens do Bolsonaro, que é um sargento, ele tinha vídeos dele lá dentro do Congresso Nacional. Ele subiu a rampa lá do Congresso Nacional, ele estava lá na cúpula do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, junto dos terroristas, ou seja, ele participou dos atos terroristas, ele não é apenas um dos organizadores e incentivadores, esse sargento, ele é um dos executores dos crimes que foram cometidos. Olha só que coisa, a Polícia Federal descobriu com as mensagens que ele tem. Então a situação do Bolsonaro hoje é muito, mas muito pior do que era 2 dias atrás. Não, você sabia dessa mensagem? Não. Até então, a nota da defesa do Jair Bolsonaro, que parece que foi escrita pela Janaína Pascoal, de tão burra que é a nota. Eu vou ler um post da Janaína, desculpa ler post da Janaína, mas tem que ver como o outro lado de lá está desesperado e como eles são burros. Essa é a nossa sorte. São muito, muito burros. Os novos diálogos, nota do Bolsonaro, revelados pela revista Veja, comprovam mais uma vez que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, pedidos de agendamento, recados, etc., que deveriam chegar ao presidente da República. O celular dele, portanto, por diversas ocasiões, se transformou numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. Nota escrita pelo advogado Paulo Amador da Cunha, Daniel Tesser e Fábio Weingarten. O cara contratou Fábio Weingarten de advogado. Olha, é pedir para ser preso. Ô, Bolsonaro, assim, vai lá na superintendência da Polícia Federal e fala, prendam, fui eu, confessa tudo, já pede para te algemar. Colocar o Fábio Weingarten como advogado, mas... Aí ele solta essa nota, horas depois aparecem as mensagens dizendo que quem pediu foi o Bolsonaro. Ferrou. E olha... Parece que o Alexandre de Moraes esperou a nota do Bolsonaro ele negar e aí depois mostrou as outras mensagens que comprovavam que quem pediu e quem organizou tudo foi o Bolsonaro. Falou, ó, tá vendo? Ó, entrou em contradição. Otário. Otário. Agora, desculpa colocar gente louca aqui, mas vamos lá. A Janaína Pascoal, ela é quem... Eu tenho certeza que eles leram o tweet da Janaína Pascoal e aí resolveram emitir essa nota. Diz Janaína Pascoal... Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Ele, inclusive, deixou o cargo antes do mandato terminar. Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que interlocutores imploravam para Bolsonaro dar um golpe e ele não deu nem tentou. Pô, não deu nem tentou. 8 de janeiro não aconteceu, né? No calendário da Janaína vai do dia 7 para o 9 de janeiro. Não aconteceu, não teve tentativa de golpe. Não. O Braga Neto não estava lá falando que ia ter golpe para todo mundo. Daí, aí, diante dessa coisa burra que falou a Janaína, o pessoal da extrema-direita a considera uma jurista inteligente. Então você vê o nível desse pessoal. Aí o Weingarten vai lá e escreve com os outros advogados tão burros quanto ele aquela notinha. Aí chegam as mensagens e falam, não, mas quem pediu para os caminhoneiros fecharem tudo e para orientar os caminhoneiros foi o Bolsonaro. Tanto é que os caminhoneiros, eles estavam meio sem orientação. Eu lembro que na quarta-feira começaram a tirar os caminhoneiros. Na quarta noite eles começaram a ser orientados, foram mais bloqueios e mais. Os bloqueios foram até sábado, foram 6 dias de bloqueios nas estradas. Não em todo o Brasil, mas ainda 6 dias depois ainda tinha estrada bloqueada. Até que o Alexandre de Moraes começou a multar todo mundo, multa de 100 mil e tudo mais. Agora, olha só como nós temos sorte. Eu vou te mostrar aqui uma notícia, 2 notícias, você só liga os pontos e você fala, caramba. Olha, sabe aquilo que dizem de efeito borboleta? Uma ação que alguém toma hoje pode impactar o que vai acontecer daqui muitos e muitos anos? Olha, esse caso é realmente efeito borboleta. Olha a data, 26 de janeiro de 2017, ou seja, 9 dias depois de Teori Zavascki caiu o avião dele.
cotado para o STF, Gandra Filho é criticado por não sei o quê, por publicação em livro. Ives Gandra Filho é filho de Ives Gandra. Quem é Ives Gandra? Você vê aqui, ó. Plano golpista teve consulta. Vou deixar maior aqui, ó. Plano golpista teve consulta a Ives Gandra para simular legalidade. Ives Gandra apareceu no celular do Tenente Coronel Cid, apareceu ali um documento assinado pelo Ives Gandra, pai do que seria o ministro do STF, em que ele falava assim, ó, usar o artigo 142 da Constituição para dar golpe de Estado é legal, pode fazer, tem o meu respaldo. E aí teria respaldo jurídico do Ives Gandra. O Temer quase escolheu o filho dele para ser ministro do STF. Em vez disso, escolheu, sabe quem? Alexandre de Moraes. Agora, fala se a gente não teve muita sorte. Porque e se fosse Ives Gandra Filho no lugar do Alexandre de Moraes? Onde estaríamos hoje? Lula estaria preso? Morto? Alexandre de Moraes, bom, não seria ministro do STF, não seria alvo desse pessoal. Mas outros aí estariam presos, mortos. Hoje nós estaríamos, por certo, assim, seguramente, 100% de chance, nós estaríamos hoje numa ditadura bolsonarista. Essa uma decisão do Temer mudou toda a história do Brasil. Aí você pode colocar aí do dia 30 de outubro para frente, até antes, né? Porque Alexandre de Moraes é quem estava batendo no bolsonarismo desde muito antes. Nenhum outro ministro do STF teve nem 10% da coragem que teve Alexandre de Moraes. Digo mais, a melhor indicação feita para o STF dos 11 que tem, dos 10 que tem hoje foi feita pelo Michel Temer. Então veja que até o golpe de Estado que nós tivemos em 2016 acabou contribuindo para que depois a gente não tivesse uma ditadura bolsonarista. Porque em algum momento a extrema-direita chegaria no poder e aí eles não sairiam mais. Porque, com certeza, se não fosse Alexandre de Moraes, que segurou a democracia na unha mesmo, assim, na ponta da unha, segurou com unhas e dentes, hoje seria ditadura. Veja que coisa, hein? Deu tudo certo. Peço aí a sua inscrição no canal e veremos aí nos próximos dias, teremos prisões, viu? Vamos rir muito ainda. Falou!